Você já se perguntou o que significa ser livre no sentido real da palavra? É sobre isso que falaremos no papo de hoje. Então sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e te convido a ficar comigo até o final para perceber se você é mesmo livre ou ainda está se prendendo nas condições do ego. Através do autoconhecimento, eu fui percebendo que a liberdade tinha um custo. Para nos tornarmos mais livres, precisamos assumir cada vez mais responsabilidade sobre a nossa vida. Não tem como alguém ser livre enquanto vive preso na codependência gerada pelos papéis do ego ferido, alternando entre a vítima, o herói e o vilão. Não tem como de fato ser livre e ao mesmo tempo acreditar em crenças que limitam, acreditar que existem condições para viver, regras a cumprir e papéis a desempenhar. A verdadeira liberdade consiste em fazer escolhas livremente, em ser autêntico e agir conforme a sua vontade, em ter a coragem de agradar a si mesmo, mesmo que com isso você desagrade aos demais. Enquanto eu vivia no modo automático, eu realmente acreditava que era livre, assim como a maioria das pessoas acredita ser. Mas o fato é que essa liberdade era ilusória, porque dependia das condições externas para acontecer. Enquanto você acredita que não pode fazer algo na sua vida, seja por que motivo for, você não está livre. Quando eu tinha um bom emprego, por exemplo, eu acreditava que era livre por ter dinheiro, mas na realidade essa liberdade estava associada ao fato de eu estar empregada. E era justamente essa condição que me aprisionava no medo de sair desse trabalho ou de perdê-lo. Você pode até achar que isso é normal, porque todos dependem do dinheiro para viver. E isso até pode ser uma verdade, mas não da forma condicionada como se pensa. Como nós já falamos no papo sobre ser feliz, o que te torna refém do dinheiro são as dívidas que você faz, por basear a sua vida na conquista de bens materiais, como a compra de um carro novo ou um celular melhor. É essa busca de status social como forma de ganhar reconhecimento e aprovação dos demais que te faz refém das condições na sua vida, entende? Você já reparou que o problema não é o dinheiro nem a falta dele? Porque quanto mais você ganha, mais você gasta. O ego está sempre buscando coisas materiais como formas de compensar carências internas e te faz acreditar que você precisa delas para viver. Mas você já se perguntou se precisa mesmo delas? Ou apenas está fazendo o que o padrão social ou o costume familiar exigem? Será que não seria muito mais feliz com menos, se tivesse mais tempo livre para viver as coisas que de fato te importam? Há alguns anos eu me fiz essas perguntas e fui descobrindo que a minha liberdade consistia em ser fiel a mim mesma, em superar o meu medo de desagradar, em não mais me diminuir para caber em lugares que não eram meus. Como eu já disse por aqui algumas vezes, não foi algo fácil de se fazer, porque com essa mudança de postura, eu também lidei com uma avalanche de críticas e julgamentos que surgiram. Não tem como ser diferente, já que a sociedade está baseada no status quo e não aceita quem quer fazer diferente disso. Lembra que nós já falamos num papo anterior? Quando alguém sai da sua zona de conforto, começa a incomodar todos que ainda estão acomodados nela. A mudança de um, inevitavelmente, vai gerar mudança em todos que estão à sua volta, porque mostra que é possível viver de um jeito diferente do costume. Quanto mais livre alguém se torna, mais atenção vai chamar para si, porque se diferencia dos demais ao sair do estilo de vida condicionado que a maioria ainda vive. Uma boa forma de você saber se já é livre ou ainda está dependente das condições é prestar atenção no que te motiva a fazer as coisas na sua vida. Por exemplo, você pode começar a perceber se o que te motiva a trabalhar é o prazer de fazer o que gosta ou o medo de ficar sem dinheiro. O que te faz ficar num relacionamento é o amor que você sente pela pessoa ou o medo de ficar sozinho? O que te faz conviver com a sua família é a alegria de estar junto dela ou o medo de ser criticado? Se a sua resposta for o medo, claramente você não está livre
mas sim refém dele em algum nível. A liberdade no sentido real da palavra deriva da coragem de ser autêntico, de agradar a si mesmo quando todos tentam te impor o contrário. Ser livre implica em fazer o que a maioria não faz, em ir na contramão da opinião pública para se permitir pensar por você mesmo e sustentar sua própria verdade, mesmo que você acabe ficando sozinho ao fazer isso. É nesse ponto que você percebe que não precisa de nada além de si mesmo para viver uma vida plena e feliz. E isso não significa que você tenha que viver sozinho para ser livre, mas sim que quando compreende isso, você permite que as suas relações aconteçam a partir da escolha consciente de se relacionar, e não mais da ilusão de depender das relações. As suas interações sociais passam a ser livres e não mais baseadas em cobranças, regras e condições. Só uma pessoa consciente é capaz de se libertar do modo automático e condicionado. Ninguém é livre enquanto busca a estabilidade fora de si, porque ao se apoiar no externo, você se torna dependente dele, como nós também já falamos nos episódios Você é a Chave Mestra. Uma pessoa só é verdadeiramente livre quando vive a partir de si mesma, sem ter medo das críticas e dos julgamentos alheios. O maior aprendizado de cada um consiste em se colocar no centro da sua própria vida, não por egoísmo, mas porque nenhuma outra pessoa, nem condição, deve ocupar esse lugar. É a partir de nós que tudo acontece, e isso fica muito claro quando você analisa o desenho do mapa natal. No centro da mandala astrológica existe um círculo central que representa nós mesmos, e o estudo da astrologia vem me permitindo ter cada vez mais clareza do quanto eu preciso estar no centro da minha vida, para encontrar as melhores formas de agir e equilibrar cada área dela. É nesse ponto central que o amor se manifesta e tudo passa a fluir, pois não existem mais polaridades brigando entre si, apenas a harmonia gerada pelo equilíbrio interno. Quando você volta a ser o centro da sua vida, assume o controle daquilo que realmente pode controlar, que é a si mesmo. E percebe que o problema nunca foram os outros nem as situações, mas sim a forma como você estava lidando com eles. É a sua reação que te tira do eixo e também o que te faz voltar para ele. É a compreensão e a aceitação de que somos exatamente quem precisamos ser e que só precisamos transformar aquilo que sentimos dentro de nós que nos permite realizar nossa mudança interna. E a partir dela, tudo que está fora automaticamente se resolve, tornando a vida mais fácil e leve. Como eu costumo dizer para os meus clientes, tudo só acontece para que possamos aprender. Nada existe para nos fazer sofrer. O sofrimento vem da não aceitação do ego ferido, que tenta controlar tudo e todos para que sejam do jeito que ele quer. Quando temos em mente que a vida nem sempre vai ser como queremos, mas sim como precisamos que ela seja, nos permitimos aprender e crescer com as experiências, ao invés de apenas continuar brigando com elas. Quem quer ser livre precisa assumir a autorresponsabilidade pela sua vida, para sair de vez daqueles papéis da vítima, do herói ou do vilão. Porque enquanto acreditar que outra pessoa é responsável pela sua situação ou que você é responsável pela situação de outra pessoa, continuará preso e refém das condições. Ninguém é livre enquanto se prende ou se apoia em algum tipo de amarra, enquanto acredita que depende de qualquer condição externa, seja de uma pessoa, situação ou um padrão familiar de comportamento, enquanto tem medo de ser julgado ou criticado pelos demais. Foi através dessas percepções que eu me libertei, quando eu percebi que não existia nada para me apoiar, além de mim mesma. Quando eu entendi que ninguém mais precisava concordar comigo para que eu pudesse fazer as minhas escolhas e seguir o caminho que eu queria. É assim que eu venho me sentindo cada vez mais livre na minha vida. É nesse ponto que a liberdade real se manifesta, porque é aí que você consegue perceber que é o seu próprio centro, que está apoiado no eixo central da sua vida e que é a base dela. É aí que você descobre que pode sustentar e realizar tudo o que precisa para viver. Só não conseguia fazer isso antes porque não estava consciente.
porque ainda estava preso no medo e refém de crenças que te limitavam. Por experiência própria, eu te garanto que, por maior que seja o medo e os desafios que você tenha que enfrentar para se libertar das condições do seu ego ferido, não existe satisfação nem realização maior do que a de experimentar a liberdade de ser quem realmente se é. Hoje eu reconheço que nenhum preço é alto demais que eu não possa pagar, nenhuma condição é inegociável que eu não possa abrir mão dela. Hoje está claro para mim que não existe nada mais importante do que ter o prazer de viver a minha vida livremente. Afinal, ela é minha e não pertence a mais ninguém. Então, para finalizar o nosso papo de hoje, eu te pergunto: você tem consciência do que ainda te prende? Existe alguma área, pessoa ou situação na sua vida que te faça sentir que você não tem escolha ou que não pode fazer diferente? Ou será que é você que não quer pagar o preço para se libertar dessas amarras? Será que você de fato é ou quer mesmo ser livre? Pense nisso. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.